Nós agradecemos esta nova oportunidade de aqui estarmos reunidos, buscando a aprendizagem. Que o Senhor favoreça nosso trabalho, nos inspirando, orientando, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem, então, continuando o estudo do Apocalipse, baseado no trabalho do nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Hoje, a partir do versículo 15, capítulo 21. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro comum, vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica e o sexto sárdio, o sétimo crisólito e o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Muito bem, então, versículo 15, início dos estudos de hoje. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Nós já, na semana passada, já conversamos sobre esse primeiro ponto, a primeira parte aí do versículo, aquele que falava comigo, que é uma questão de sintonia, para a qual devemos estar atentos, para saber quem é que está dialogando conosco no dia a dia, nas 24 horas do dia, a quem estamos dando ouvidos no plano da inspiração, da intuição, plano das ideias. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, então aquele que falava com o apóstolo João era um espírito muito elevado, porque ele tinha uma cana de ouro. Já falamos aqui que se trata do discernimento pleno, iluminado, que é o símbolo do ouro. O ouro simboliza preciosidade, o brilho, então simboliza a elevação, simboliza a pureza espiritual, e nesse caso, o discernimento também de quem se encontra no plano espiritual mais elevado é um discernimento já segundo os padrões da lei de Deus, e já está plenamente identificado com as leis de Deus. Esse é o simbolismo do ouro. Porque aqui nós estamos trabalhando com uma construção diferenciada da que temos feito ao longo do tempo, e a cana de ouro já define que a construção será diferenciada, porque o discernimento, a razão, o bom senso estão agora sob a diretriz de Jesus, ou do Evangelho, ou da doutrina espírita. Vamos lembrar que Allan Kardec foi chamado por Camilo Flammarion de o bom senso encarnado. Então a cana de ouro é o bom senso que se desenvolve quando nós então vamos adotando o cumprimento da lei de Deus como padrão de conduta. Então vamos estabelecendo sintonia com
os espíritos elevados e os padrões mais nobres da humanidade. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Então é o discernimento operado em todo instante para fazer o quê? Avaliação dos nossos recursos. A cidade simbolizando os recursos internos, a estrutura interna, os departamentos internos, casa mental, a organização interior. As portas é o sistema de trocas com o mundo exterior. Os 5 sentidos são portas. A intuição é uma porta. Então nós estamos falando aqui dos 5 sentidos, mas o 6º sentido, mediúnico, são as portas pelas quais nós entramos em contato com o mundo exterior, o mundo físico, o mundo espiritual. Lembrando que no que concerne ao campo espiritual, somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. De ordinário são os espíritos que nos dirigem. Então o bom senso, o discernimento, precisa estar ativo o tempo todo para nós operarmos de acordo com o bem, de acordo com o amor, na maior parte do tempo que for possível para os nossos espíritos ainda retardatários no processo. Então a cidade representa tudo o que nós elaboramos ao longo do tempo que se encontra no nosso mundo interior, a casa mental. Então, o pensamento, por exemplo, é caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o eu sou aí, cada um de nós. O caminho é o pensamento. A verdade é o que nós expressamos pelos atos, palavras e atitudes. E a vida é o sentimento. O sentimento é a vida que nós manifestamos e que gera as obras. O que gera as obras são os sentimentos, as emoções, os desejos, geram pensamentos, propõem ideias, que é o ponto para o qual nós chamamos a atenção, que é o objetivo aqui do estudo, a vigilância, o conhecimento, a consciência, para que nós tenhamos as rédeas do destino e não fiquemos à mercê dos reflexos, das circunstâncias. Tenhamos um controle. Por isso que a cana é de ouro, para fazer a medição aí dos recursos, a ferição dos recursos. Então é o discernimento ajustado, o discernimento iluminado, elaborado, a capacidade de ajuizar, de ser razoável, de discernir, sendo melhorada pelo Evangelho, pelo padrão moral elevado de que Jesus representa, que é o objetivo nosso, para que nós aí no mundo sejamos menos aqueles que vamos reagir segundo os reflexos, ou vamos ser levados pelas opiniões, pelas circunstâncias, e mais aqueles que vamos propor, pelo contato social, novos valores para quem está ao nosso redor, convivendo conosco. Que é o grande desafio. Conseguirmos estar acima do padrão da massa, porque a massa é levada segundo a ventania. Então, aí temos as ideologias complexas, que vão levando a massa.
Então nós estamos na Terra, Terra que é um mundo de expiações e provas, com uma grande heterogeneidade de caracteres, e que, falando coletivamente, estamos todos aprendendo a discernir o certo do errado, o bem do mal. Então a grande massa vai segundo o desejo, segundo aquele que predomina no campo das ideias, no campo do convencimento, quem convence. E para convencer é preciso sintonia, afinidade, aceitação das ideias, adesão às propostas. A grande massa faz isso tudo no campo do automatismo, sem muito discernimento. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com o que nós lançamos, por exemplo, nas redes sociais, no campo aí do que estamos compartilhando, porque são iscas que estamos lançando para aqueles que observam, que vão receber aquelas ideias. De certa forma, nós vamos sendo responsáveis. Tem até uma música, Responsável é Você pelo que Cativou. Uma música espírita que toca aí. Responsável é Você pelo que Cativou. E na base desse movimento está desejo, emoção, sentimentos, paixões ou virtudes, sentimentos nobres ou viciosos. Diga. Naquele livro do Exupéry, né? Você é responsável por aquilo que cativa. Então aí que vem a inspiração para a música. Certamente. Para medir a cidade, a estrutura, as portas aí, os sentidos, mais a intuição e lembrando que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. A vigilância é contra o que nós expressamos. Nós não temos tanto... nós estamos buscando agora exercer um controle sobre os pensamentos para pensarmos de forma mais coerente com o que temos aprendido, de forma mais reta, mais nobre, mas quanto ao que sai, nós devemos ter um total controle. Se não temos um controle ainda muito expressivo sobre os pensamentos, mas pelo que sai nós temos que ter, que é o que vai nos contaminar, é o que sai. É o que nós vamos dizer, veicular, certo? O pensamento vai percorrer o espaço espiritual e se nós não for concretizado em palavras e ações, nós conseguimos quebrar a cadeia. Porque também vai perpassar na nossa casa mental pensamentos dos espíritos, que vão sugerir, inspirar muitas coisas. É normal. Então eu tenho que saber identificar, e essa inspiração aqui não está de acordo, não convém. E vamos então evitar verbalizar. Lembrando que a verbalização aí não só palavras, atitudes e ações. Que a verbalização ampla. Uma atitude é uma verbalização. Porque nós estamos num grupo de amigos conversando aí, alguém fala alguma coisa e não gosta, a gente fecha a cara, é uma comunicação. Olha fixo para a pessoa, você está transmitindo ali alguma coisa que, certo? É uma verbalização. Para bom entendedor, um pingo é letra. Me lembro meu pai, ele olhava assim, ele sabia o que ele queria. Verbalização pela atitude, pelo semblante. Uhum. Então, isso aqui importa. E o muro aí é o sistema de contenção. O muro é a razão e o sentimento, a aura.
que é qualificada pelo aura, qualificada pela razão, pelo sentimento. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então vamos lá. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Então nós vemos aí que o quadrado simboliza o plano da simetria perfeita. O sistema está harmonioso. É o quadrado, a base da evolução. Quadrante. O 4 mais 3. O 4 é o quadrado, a base da evolução. Lembrando que a base da evolução, substancialmente, ela é boa. A base natural adquirida pela evolução natural é boa. O que é complexo é o que acrescentamos a essa base na pauta das paixões, do egoísmo, que está na base de todas. Então isso é que desarmoniza a base. Então aquele que vai avançando na sequência natural da evolução, sem desenvolver paixões, ele vai evoluindo na chamada linha reta, linha direta, transformando os instintos naturalmente em bons sentimentos ao longo do tempo, sem desenvolver o egoísmo, as paixões que nos caracterizam. E esse quadrado vai sendo aprimorado à medida que nós vamos compreendendo a lei de Deus, os seus mandamentos, e vamos, então, melhorando a nossa conduta. No caso daquele que vai evoluindo em linha reta, naturalmente, ele vai qualificando cada vez mais a base natural da evolução, aprimorando essa base. No nosso caso, de espíritos rebeldes, e tudo indica que viemos, inclusive, de outro orbe, para aqui reciclar, nós estamos aqui nesse estudo, trabalhando na seara espírita, refundindo valores, reciclando experiências repetitivas, que nos levaram a deixar a sequência natural da evolução e desenvolver o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, tornando-nos assim espíritos rebeldes. Rebeldes contra a lei de Deus. Esse é o ponto da rebeldia. Então, o quadrado, a base é, como sempre, boa. Então, aquilo que o princípio inteligente desenvolve no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, é bom. Porque é de origem divina, com base no determinismo divino, que é o mecanismo interior. O princípio inteligente, ele já tira de si mesmo o determinismo divino. O determinismo divino é uma força de dentro para fora, que se irradia de dentro para fora, pela busca do melhor. Então, inicialmente, isso é inconsciente. O princípio inteligente não tem consciência. A consciência vai se desenvolvendo lentamente. Por exemplo, os animais já têm lampejos de consciência, porque eles têm lampejos de pensamento. E isso vai crescendo, vai se ampliando, até que o princípio inteligente alcance as primeiras faixas da humanidade. Passa primeiro pelos hominídeos,
Quem são os hominídeos hoje na Terra? Chimpanzés, gorilas e orangotangos. Minídeos. Já raciocinam, tem muito, já raciocinam. Não tem pensamento contínuo ainda, evidentemente, que o pensamento contínuo vai caracterizar o homem, o espírito humano, na faixa da razão. Quando inicia-se o processo da razão, estabelecido pelo pensamento contínuo, segundo nós temos aprendido nas obras mediúnicas. É claro que isso ainda carece de maiores aprofundamentos, sim, mas nós ainda não temos condições de avançar mais nesse entendimento. É preciso aguardar o concurso do tempo, o aprimoramento espiritual, o desenvolvimento mais ampliado do intelecto moral, para termos condições de recebermos maiores avanços no campo aí das revelações. Mas então, essa base é boa. É a questão 907 que eu repito aqui sempre. Será substancialmente mal o princípio que dá origem às paixões, embora esteja na natureza? Não. O princípio que dá origem às paixões foi posto no coração do homem para a realização de grandes coisas. Foi posto como? Pela reencarnação, pelo trabalho do próprio princípio inteligente que vai operando, ele vai conquistando passo a passo, palmo a palmo, a estrutura interior, que é essa representada aqui na nossa faixa humana pela cidade. Toda a estrutura interior que nós, aqui dentro da nossa estrutura interior, o que é que tem aqui, analisando a história da humanidade? Tem as fundações da Suméria, da Babilônia, da Síria, de Esparta, da Grécia, da Macedônia, da Pérsia, de Roma, tudo aqui dentro. Porque tudo isso que eu citei, essas cidades-estados, esses povos, esses grupos, são a concretização do que nós buscamos internamente no coração. Ajustado de fora para dentro pela misericórdia divina. Então, de dentro para fora, o determinismo divino, a força para progredir, a busca pelo melhor, e vamos experimentando. De fora para dentro, os mundos, os corpos físicos, que os técnicos espirituais operando em nome de Deus elaboram para a evolução dos seus irmãos. Esse é o componente da misericórdia, de fora para dentro. De dentro para fora nós vamos então sacando os potenciais que já estão todos aqui, embrionários, como semente. Em processos que nós só vamos conhecer com profundidade nas faixas mais avançadas da evolução. Por enquanto nós não temos condições de sondar isso, não. Nós vamos meio que tateando, como alguém que entra num quarto escuro, que não está iluminado, nós vamos tateando nas coisas para conhecer o terreno, que é o nosso papel aqui. Nosso trabalho aqui de estudar o que temos estudado, a doutrina espírita e esses aspectos aqui que nós aqui compilamos o trabalho do nosso companheiro Honório. Então a cidade estava situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a largura. Então aqui nós estamos falando de horizontalidade, comprimento e largura. Comprimento e largura é a nossa movimentação
no plano horizontal. Então, nós já temos todos os recursos para operarmos com segurança no campo da sociedade, da experiência humana, em que o cumprimento define até onde nós podemos ir. Então, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do próximo. Eu preciso usar a minha cana de ouro, discernimento qualificado, para identificar esse limite. E a largura é a abrangência da faixa mental que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, a largura seria a amplitude, o alcance. Simbolizado aí, por exemplo, pela razão e pelo sentimento, pela aura que se expande, que vai definindo uma capacidade de ação mais vasta, mais profunda, que é o que estamos buscando ampliar. Então, depois nós vamos trabalhar aqui, mais à frente, nós vamos trabalhar aqui a verticalidade, no outro ponto aqui, tá? A verticalidade é a elevação. Então, quanto mais, por exemplo, nesse campo aí, horizontal, do comprimento e da largura, nós vamos operar com os valores espirituais, com os ensinamentos, nós vamos, então, verticalizando o que é o processo de elevação. Verticalização. Processo de elevação. As culminâncias que já somos capazes de alcançar. Essa elevação, evidentemente, a elevação espiritual só é alcançada pela vivência do amor, do bem. Diga lá, Maria Flor. 93. 93? 93. A gente pode considerar que esse estudo aqui é uma forma 94 também. Essa verticalização? Nós estamos buscando a verticalização, porque nós estamos estudando aqui para quê? Para vivenciar. A vivência que vai verticalizar. O ETT 94, eu distribuí semana passada. Você distribuiu no 93. Não, 93 94. Muito bem. A verticalização é definida pela elevação. Elevação espiritual não é ampliação intelectiva, não. É operação no amor. Isso aqui é elevação espiritual. É o alcance do amor que transforma, que toca, que é o que dá que confere elevação. Porque a atividade intelectual não confere elevação, amplia o conhecimento. Por isso que o desenvolvimento intelectual precede o progresso moral, porque o intelectual vai ampliar o conhecimento, vai me permitir operar segundo aquela diretriz que a minha capacidade intelectual já vislumbra, já compreende, já entende. Por isso que nós aqui estamos nos esforçando para estudar o Espiritismo, que é para iluminar o intelecto. Iluminar a inteligência. Para operar segundo o valor nobre. E não mais segundo valores mundanos, que é o que ainda predomina. Os valores mundanos, que têm distraído as pessoas e mantido as pessoas distraídas quanto à sua condição de espíritos em trânsito no mundo. Distraídos. Nós aprendemos, estudando a doutrina espírita, que a maioria esmagadora da humanidade permanece distraída quanto à sua condição de espírito em trânsito. Então, quando desencarna aquele desespero no mundo espiritual, quando desenvolve uma doença grave, aquele desespero na carne,
Quando parte um familiar, aquele desespero na beira do túmulo, caracterizam os indisciplinados, os que desconhecem os valores que temos aqui estudado. Então, o grau de desespero, de desequilíbrio, permanece o mesmo nos corações. Então, nós estamos trabalhando, estudando aqui para quê? É para fazer algo diferente. Então, na pauta do sacrifício mesmo. Quantos médiuns, por exemplo, não se engrandecem porque eles trabalham na pauta do sacrifício? Acontece muito. O elemento está passando mal, mas ele vem para o trabalho superando o seu próprio limite. E aí se engrandece. Costuma sair da reunião melhor do que quando entrou. Não é isso? Então isso que é elevação, né? Elevação de caracteres, elevação de aquisição de luz. Aquisição de luz. O intelecto produz uma luzinha, meio lusco-fusco, que possibilita um domínio no plano horizontal. No plano horizontal. Um certo domínio sobre aqueles que não têm a iluminação. Que não tem a iluminação. Iluminação o que é? É conhecimento. E discernimento aplicado para distinguir o bem do mal, saber identificar as complicações que podem vir. Por exemplo, vou dar um exemplo bem material para a gente entender. Os romanos, por exemplo, eles eram os campeões da estratégia. Porque quando eles iam para as campanhas de batalha, primeiro estabeleciam o acampamento, que é a base sólida de segurança. Depois enviavam os batedores para poder observar onde a vista não alcança. Disposição lá das outras tropas, para estabelecer estratégia, certo? Então, estou trazendo tudo isso para a gente simbolizar que nós já temos essa capacidade de ver mais além, estabelecer uma base sólida. Por exemplo, essa casa aqui é a nossa base sólida. Essa casa aqui foi construída pelos pioneiros aqui do grupo. Nós que estamos trabalhando aqui hoje, encarnados, talvez antes de reencarnar, trabalhamos nas bases dessa casa, na fundação dessa casa. E reencarnamos para dar continuidade. Bem interessante isso. Não vou dizer que todos, mas com certeza alguns, pelo menos, sim. Verdade. Certo? Eram muitas as estratégias. Porque essa casa aqui antecede a reencarnação de quase todos nós aqui. A do Fernando não, mas a minha sim. Ela foi fundada em 58. Fundada em 58, essa casa. Então todos nós que renascemos depois de 58... Ela tem a data na frente, não? Em novembro. Não, na frente tem não. Foi... Não sei se é 28 de novembro de 51, uma coisa assim. Então, nós estamos falando dessa capacidade do discernimento, cana de ouro, de enxergar os inimigos antes que eles apareçam. Para fechar com a ideia dos romanos, certo? Você está falando aí da estratégia do romano? Dos romanos, inclusive, a estratégia até de retirada, de fuga, se fosse necessário. Né? Claro, aí. Lógico. É o que nós temos que fazer. Precisa saber reconhecer que está em desvantagem e recolher para reagrupar. É interessante que realmente, se você for ver, é muita estratégia. Né? É muita estratégia. E difícil você falar assim, qual é a mais importante, porque realmente assim, é um conjunto de situações que, né, levavam eles realmente a
a vencer ou ter pelo menos a ideia de ganhar do seu oponente, assim, mesmo que falhasse, mas eles tinham lá realmente um plano de ação extremamente Sim, bem o plano, era o plano. Aí você pensa assim, quando eles iam também atacar, eles tinham conhecimento total do local, da região, Sim. clima, vegetação, eram detalhes para poder tentar vencer o oponente. Para você poder você ter sucesso na empreitada, Então, e aí... tem que ter o controle de tudo que é possível você controlar. Então, o que os romanos buscavam fazer? Controlar o que é possível controlar. Uhum. Então, por exemplo, Dominar mesmo. tinha suprimento de fornecimento de suprimento. Era linha de suprimento, já estar estabelecido. Como é que eles se mantinham nessa Tinha a linha de suprimento. Devia ser muito difícil. Tinha a linha de suprimento. E geralmente eram os conquistados aliados é que tinham que fornecer. Pontos mais altos para poder observar. Exatamente. Escolhia na batalha o local que mais favorecesse. E aí, nessa leitura que você está fazendo aí, quando a gente vai reencarnar, a gente deve ter toda essa visão para o campo de ação, para quando a gente for atuar, né? E realmente é interessante. Porque isso é uma qualidade, a palavra não é qualidade não, é uma capacidade que foi desenvolvida ao longo do tempo. Então hoje nós vamos empregar essa capacidade para edificar o Espiritismo. Qual a estratégia que nós vamos adotar para que o Espiritismo chegue no fim do Calvário? Então a gente pode afirmar que o nosso oponente somos nós mesmos? Sim, somos nós mesmos. As paixões, os vícios são os nossos oponentes. O orgulho, a ambição desmedida. Barreiras, né? Sim. Então aqui, ó, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, vamos chegar lá, tá? Nós já falamos aqui da largura. Então é a horizontalidade do campo racional. Mas só a razão não basta para a felicidade humana. Estamos vendo isso aí hoje no mundo. O que está faltando no mundo para o homem ser feliz? É o valor moral, é o valor elevado. Por quê? Porque tudo que cai na mão dessa razão nossa complexa é utilizado para destruição. Nós vamos consumindo, destruindo a natureza de forma não razoável. Por quê? Não tem planeta B, tem planeta B? Tem planeta B para nós. Há infinitos mundos habitados no espaço, mas nós não temos acesso a eles ainda. Não é? Para chegar no sistema solar mais próximo, que é Alfa do Centauro, precisaríamos de ter a velocidade da luz, 4 anos e meio. A velocidade da luz. 300.000 km/s durante 4 anos e meio ininterruptos. A velocidade mais rápida que os nossos equipamentos, nossas sondas alcançam é 70.000 km/h. Só que tem um porém. Se nós tivéssemos uma nave capaz de viajar a 300.000 km/s e fôssemos lá para a Alfa do Centauro 4 anos e meio para ir 4 anos e meio para voltar à velocidade da luz, que na Terra teria se passado mais de 100 anos. Porque o tempo para quem viaja à velocidade da luz, ele se dilata, passa mais devagar. Passa mais devagar para quem viaja à velocidade da luz. Para os que ficam, não passa normal. Tem um filme que eles tentam retratar isso aí. Não. É uma série como se não existisse. É uma série Netflix falando sobre o tempo. Não é isso. Tem um filme Interestelar que mostra isso, por exemplo. Tem uma série que Isso é físico, isso já é comprovado, já é provado.
Exatamente. Fala do buraco negro, essa relação de tempo. Isso. Se você orbitar um buraco negro também, você orbita lá, o tempo passa mais devagar para você. Isso mesmo. Aí você volta no futuro. Fala sobre o tempo. Muito interessante essa relação. É a relatividade, é isso que funciona. Fala sobre a física quântica. Se a gente pudesse, assim, se a gente puder. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá certo? Pode falar, fala aí. Não é um pensamento equivocado. Então, só que enquanto você está viajando à velocidade da luz, você não está aproveitando o que está passando na Terra, você está lá na nave. Você está em outra dimensão. A família está desencarnando. O tempo está passando para os outros aqui. Você vai viver uma outra realidade ali na nave. É. Isso em termos materiais, né? Mas em termos materiais é impossível qualquer objeto alcançar a velocidade da luz. Porque Assim. Nem o pensamento? Desintegra. material. Falei material. Tá. Aí tem que ser objeto, Não tem. Porque você precisa de combustível para acelerar. Então, quanto mais velocidade, mais combustível você precisa para empuxar. E para fazer uma massa, qualquer que seja ela, alcançar a velocidade da luz, você precisa de toda a energia do universo. Não tem jeito, né? Não, e materialmente, Só não em tem, mundos mas mais isso- evoluídos. mas no dimensão extracorpórea, o pensamento viaja muito mais rápido que a luz. Qual a velocidade de pensamento do pensamento de Jesus? É infinita. Infinita. Ou melhor, tende ao infinito, que é infinito é Deus. É mesmo que se for pensar, a gente vai agora, verdade. nesse minuto, se você quiser ir lá na Índia, você vai. Você vai na Índia. Vai. É muito legal isso, a gente não valoriza, né? Mas é Sim. É isso que eu falo no filme. Você pode estar em vários lugares. Porque um ser que tem uma vibração, porque quanto mais rápida é a vibração de um espírito elevado, é como se ele pudesse estar em vários locais ao mesmo tempo, em relação a nós da Terra, cuja vibração é lenta. Certo? Então ele irradia para todo lado. Que a vibração, a velocidade tende ao infinito. Então é como se você estivesse preenchendo todo o espaço. Perceberam? Na prática. Então Deus é onipotente, não é onisciente. Aí nós temos aí alguma coisa aí para estudar, né? Né? E o espírito vai avançando, ele não vai alcançar essa linha infinita de velocidade, mas ele tende a aumentar. vai aumentando. Então, a gente imagina aí a ideia, a capacidade de vibração de Jesus, do seu pensamento. Então, não fazemos ideia. Não fazemos ideia. Então, vamos lá. Então, falando ainda de horizontal e de largura, a nossa capacidade intelectual permite alcançar até uma determinada amplitude. Certo? É um determinado alcance. É como se o cérebro tivesse até programado, né? Sim. Até Então- um certo limite. Mas o que esses ainda não tem condições. Sim. Existe o potencial, mas Ou entra, então fala para ele entrar. Vamos chegar, gente. Vamos entrar, porque... Então, então isso aqui é Agora, quanto mais a gente se eleva, o que acontece também? A amplitude aumenta.
Pede para entrar, porque se ficar conversando lá, complica aqui o estudo, fazendo favor. A amplitude aumenta? Sim, que você vai, Sim. você se eleva, É. então você vê mais longe. Então a elevação é uma ampliação da envergadura. Boa noite. Boa noite. É. Pode puxar uma cadeira e sentar. Aí, no sentido da visão espiritual, né? No sentido da visão profunda, da Aí alma. aumenta a base, vai aumentando tudo. Lógico, é a base. Vai ficando cada vez maior. Aí é a libertação da matéria. Eu estou falando de libertação dos ciclos de reencarnação, libertação dos mundos materiais. É o estado do espírito puro, no grau mais avançado. Então, ele mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. Então, a cidade aí, já falamos, a cidade é todo o arcabouço arquivado na casa mental. Subconsciente, consciente, superconsciente que já está presente. É o que nós estamos estudando aqui, aspectos do superconsciente. Nós estamos estudando Espiritismo e Evangelho, não é ainda a nossa base operacional. É a base operacional de Jesus. É o subconsciente de Jesus, vamos colocar assim. É o conquistado por Jesus, desenvolvido. Nós estamos trabalhando para conquistar esse terreno diferente. Por isso que nós temos dificuldade, por isso que oscilamos. Por causa das paixões que ainda temos, o orgulho, a vaidade, a cobiça, os que ainda permeiam a nossa estrutura interior. Então, mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. Então, a cana, que é a medição perfeita, né? A cana de ouro, simboliza o instrumento de medição, então é o discernimento lúcido, e claro, até 12 mil estádios. O 12 é uma medida completa, é uma medida plena. Então, o 12 aponta que é uma medida justa, qualificada. 12 mil estádios. 12 mil, então só é o 12 seguido de 3 zeros. Então é uma capacidade ampliada de cotejo, de discernimento. Por exemplo, os espíritos que dirigem os nossos destinos aqui na Terra, eles têm essa capacidade aí de medir a aferição da nossa estrutura de uma maneira ampliada, porque o que eles fazem? Eles preparam a nossa reencarnação. Então eles vêm longe, observam o passado, que precisa ainda ser equacionado, o trabalho que foi feito na última existência, por exemplo, o que se alcançou, bem ou mal, o que pode ser alcançado, então elabora um plano. A misericórdia, de cima para baixo. E de baixo para cima, de dentro para fora, está o que? A nossa escolha individual. Nós aprendemos que o espírito escolhe. Evidentemente que o espírito lúcido tem condições de escolher. Está na colônia trabalhando, então ele vai participar da escolha. Ele vai deliberar junto com os mentores. Quem é que não tem condição de escolha consciente? Os espíritos endurecidos, os recalcitrantes, os rebeldes, os muito atrasados, ou os novos na evolução, os inferiores ainda. Não tem condição ainda de escolher. Mas aí o que os espíritos que têm conhecimento, bagagem, intelecto e moral fazem? Eles analisam o quê? Instintos e desejos. E encaminham esses espíritos de acordo com a carga instintiva
carga dos desejos e o que alcançaram até aquele momento. Então, para um determinado grupo vai ser necessário ir para um outro orbe. Ó, esse grupo aqui está muito novo ainda, precisa de ir para um outro orbe. Aí esse grupo aqui endurecido, esse grupo aqui não quer praticar a lei de Deus. Então ele vai junto com esse grupo verde para o outro orbe. E vão se casar lá. O verde, que precisa de conhecimento, com o que tem conhecimento, mas não quer praticar. Então eles vão reencarnar juntos no mundo primitivo. Vão se associar. Porque o mais adiantado, nós aprendemos estudando a questão 779, que nós tiramos a força para progredir de dentro de nós mesmos naturalmente, mas que os mais adiantados auxiliam o progresso dos menos adiantados por meio do contato social. Contato social é reencarnação, amigos. Reencarnação. Junto. Quem é o mais adiantado? É aquele que está aqui na Terra, muito conhecimento intelectual, sabe identificar as leis de Deus, sabe falar delas de cor salteada, de trás para frente, frente para trás, sabe fazer até palestras sobre elas, mas não quer amar o próximo. Quer continuar praticando o egoísmo no mundo. Aí esse grupo aqui não sabe nada disso ainda, novo. Não sabe nada de lei. Está aqui na Terra como instrumento da justiça, instrumento do escândalo. Evoluindo no impacto das leis humanas. Comete crime, vai para a cadeia, nem sabe o que é isso ainda. Não vai para a cadeia, é julgado. Certo? É o instrumento do escândalo, da justiça. Para quem? Para os retardatários. Que não querem amar o próximo. Função deles. Então esse aqui precisa de conhecimento, mas aqui na Terra não pode mais, que a Terra vai avançar. Então eles vão todos para um grupo, um mundo primitivo. Aí lá, esses aqui vão ser quem lá no mundo primitivo? Lideranças, patriarcas, pajés, xamãs, reis lá na frente, generais, dominadores. E esses aqui vão ser filhos, vão ser mesmo da tribo. Então, no contato social ali no corpo a corpo, eles vão transferindo alguma coisa. Primeiramente pelo campo do exemplo, do conhecimento, embrionário. E depois, com o tempo, depois de milhares e milhares de anos, porque um exílio significa de 25 mil a 40 mil anos de chegada no mundo. Não é nada de 5, 6 mil, como muita gente está dizendo aí, não. Pode esquecer. É para lá de 25 mil anos, 40 mil anos. Tem que reciclar as complicações, amigos. Então, Júlio, tem que ter no mínimo aí vai haver um gráfico para medir esse grau de aproveitamento. Tem uma matemática, tem formas matemáticas. No livro Evolução em Dois Mundos, estudando lá o capítulo sobre hereditariedade, Evolução em Dois Mundos, o André Luiz informa que os espíritos usam cálculo diferencial integral aplicado à lei de hereditariedade para preparar a reencarnação. Eu ia falar uma regra de 3. Não, que regra de 3? Vai ser uma fórmula bem mais específica. Cálculo diferencial. Já sabe que isso aqui é cópia mal feita de lá. É cópia mal feita. O cálculo diferencial integral que foram desenvolvidos aqui na Terra por Newton e Pascal. Disputavam lá naquele tempo quem tinha sido o autor do cálculo diferencial, do cálculo integral. Então, hoje o computador faz isso. Manda as naves aí usando esses cálculos aí. Mas então, nós aí temos que acelerar, não é isso? 12 mil estádios. Então é uma capacidade de visão à distância. Quem lembra, quem assistiu o Thundercats aí vai lembrar o que eu estou falando aí. Espada justiceira que dá uma visão além do alcance.
Ai, ai, olha aí. É da sua época, Fernanda? É feio. É da minha. Sou muito antes. O Fernando é um pouco antigo, mas ele lembra, ele com certeza viu isso aí, não viu não, Fernando? certeza. Claro, Ué. Thundercats, é, gente? É. Quem não gostava de Thundercats? Tá no YouTube, vocês podem ver de vez em quando de novo. Preferi o Jasper. Então, mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios. Então, nós falamos aqui dos romanos, da estratégia. Os romanos tinham toda aquela estratégia para dominar, para conquistar, para subjugar, para massacrar, para escravizar, muitas vezes de forma cruel, sem dó e sem piedade. Então, hoje, nós vamos utilizar todo esse conhecimento para quê? Domínio de um amplo território e condições adequadas para estabelecer estratégias e acomodação de carentes de variada ordem. É a estratégia com Jesus, não mais com o egoísmo. De acordo aí? De acordo. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então aqui nós chegamos aí, ó, no formato harmônico. Quando você tem figura geométrica de comprimento, largura e altura iguais, estão falando do quê? Eu vou voltar aí na matemática e aula de geometria aí, ó. Quem se recorda aí, ó? Que é que tem comprimento, largura e altura igual? Quadrado. Não, eles são Um três. triângulo. Cubo. É o cubo. Nossa. É o cubo. Comprimento, largura e altura iguais. Né? É o cubo. Nós vamos lembrar que estamos falando aqui do quadrado. Comprimento, largura e altura é igual. É o alicerce da Nova Jerusalém. O alicerce da Nova Jerusalém. É o que estamos estudando aqui. Já foi mencionado aqui, o quadrado. Então é a casa mental, né? Nós estamos falando aqui de Nova Jerusalém, amigo, mas Nova Jerusalém é uma cidade espiritual, uma colônia. Para eu poder ser um morador dessa cidade, a minha casa mental tem que estar de acordo. Senão não vamos ser morador de lá. Ué. E essa coluna fica onde? Nova Jerusalém. Tem várias. Milhares. Ah, tá. Não é uma. Não é uma, São não. Só as colônias. Não. Ah, tá. A morada espiritual. Há muitas moradas na casa de meu pai. Tanto física quanto espirituais. Nós estamos falando de Nova Jerusalém, simboliza a regeneração. Nosso lar é uma colônia de regeneração. Então, simbólico, né? Porque essa nova fase agora da regeneração Que ainda vai demorar um pouquinho, né? Vamos ser menos, vamos ter mais cautela, não quer desanimar não, mas vamos devagar, né? O que eu quero dizer assim, simbolicamente seria a Nova Jerusalém, não é isso? Simboliza, É. mas que tem que estar dentro do coração primeiro. Estamos falando de quê? De sentimentos renovados, sentimentos nobres. Porque tudo que existe é consequência do sentimento. Tem tráfico de droga? Por que tem tráfico de droga? A substância é neutra. A substância está lá no reino vegetal, vai ser usada como medicamento. Neutra. A inteligência. Aí o homem, isso é um conhecimento milenar, utilizou aquilo, sentiu lá uns efeitos, começou a processar aquilo, inicialmente para ritual religioso, na faixa da razão despreparada ou distorcida, usa-se para fabricar droga. Mas se não tivesse quem quisesse usar droga, não tinha nenhum problema. O problema é que tem quem quer usar. Então, tudo isso é fruto do sentimento. Quem fabrica, atendendo um propósito egoístico de lucro, sem levar em conta o sofrimento próximo. Isso não interessa.
sabem ainda identificar o bem Então e é o o mal desenvolvimento intelectual desconectado como das leis de Deus, do lado moral. Sim, Usar quem para o usa bem. está descompensado internamente, né? Quem usa pode ser um espírito novo na evolução, que está ali descobrindo Só em busca do prazer, né? descobrindo as coisas. Então ele vai usar, vai aprender pela dor, pela consequência. Então é isso. Na semana que vem nós continuamos o estudo aí desse aspecto final aí da Nova Jerusalém.